Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Sandro Berneira, diretor de vendas do ramo imobiliário. Boa noite. Para mim é um prazer estar aqui, né? Como meu nome é Alexandro Berneira da Silva. Estou falando isso para vocês entenderem por quê. A minha esposa está aqui comigo, a Graziela. Meu filho mais velho chegou aqui. Tinha falado até para o Humberto que eles não viriam, mas o mais velho veio. Estou com meu cunhado, minha cunhada, primeira vez, meu afilhado aí. E é um prazer estar aqui junto com vocês. Eu tenho algumas coisas para contar para vocês aqui que com certeza vão tocar, eu creio nisso, vão tocar e vão fazer com que vocês lembrem, meditem aquilo que é importante, que Deus tem feito e vai fazer na minha vida e na vida de vocês nessa noite. Bom, eu nasci numa família de músicos, meu pai é músico, eu me lembro, os contos, né, vêm e me dizem que ele tocava para mim já para eu dormir, né? Ele fazia eu descansar, eu pegava no sono com a música. Eu me lembro que ali com 6, 7 anos, ele tocava com a banda, ele ia ensaiar com as bandas que ele tocava, né? E eles não podiam largar um instrumento que eu já ia correndo pegar o instrumento, né? Eu era realmente apaixonado por aquilo tudo, né? Com 8 anos, mais ou menos, eu comecei a sair, já comecei a cantar com ele em alguns lugares onde eu podia ir, né, naquela época. E ele era literalmente a minha referência. Eu queria ser como ele. Eu queria ser o meu pai, né? Queria ser músico, queria tocar o mesmo instrumento que ele tocava, né? E ali com 9 anos aproximadamente, aconteceu o que não deveria de acontecer nas famílias. Ele se separou, né? Se separou da minha mãe e o que aconteceu? Ele literalmente sumiu. Nós tivemos que nos virar naquele momento ali. Eu sempre tive uma estrutura não tão grande, mas uma estrutura importante, e eu perdi aquela estrutura naquele momento. Primeira vez, eu já falei para muita gente, mas primeira vez que eu falo sobre isso diante de tantas pessoas. E aí a gente me lembra que a gente foi parar em Gravataí. Sejam bem-vindos. A gente foi parar em Gravataí numa casa, né, que o aluguel era mais barato e a gente tinha que viver. Tenho, graças a Deus, tinha mais 2 irmãos, mais novos que eu. E eu lembro que a gente vendeu algumas coisas e tal, móveis, relógio, para poder ter uma estrutura. E aquele dinheirinho foi rápido, né? Foi rápido e eu tive que trabalhar, né? Desde bem cedo, 9 anos. Eu me lembro bem magrinho, agora eu estou fofinho, né? Eu era bem magrinho e eu fui vender picolé naquelas ruas, eu me lembro que de areia, né? Me lembro, bastante sol, eu vendia picolé, bem magrinho assim, e eu me lembro que assava o ombro, e logo depois, e tinha pressão da mãe ainda, que não tinha muito entendimento. Às vezes, quando eu chegava com pouco dinheiro dos picolés ali, que tinha que sustentar os irmãos, eu ainda tomava uma pressãozinha básica, né? Mas foi bom. E aí logo depois eu comecei a vender frigideira.
muitas vezes eu fui tratado com muito desprezo na rua, né, como se eu fosse, me lembro, cigano, me lembro que eles me chamavam de cigano. Eu passo nos semáforos de carro e muitas vezes vejo alguns jovens, e até homens mais velhos, vendendo pano de prato. Também vendi pano de prato, amendoim, que mais? Serrote. Está explicado, né? Tem coisas que Deus permite nas nossas vidas. Eu não entendia, achei que era só sofrimento, né? Deus estava me treinando já para ser o homem de venda que eu sou hoje. Deus é bom, né? Logo em seguida eu comecei a me envolver com a música voltou na minha vida e começou a crescer, e eu comecei a ter esse contato ali com a música ali pelos 14, 15 anos. 14, 15 anos eu comecei a me envolver com a música, comecei a tocar na noite, né? E é interessante, porque eu nunca estudei música. Se tem algum músico aqui vai entender bem o que eu falo. Eu não estudei música. Literalmente, uma graça e um dom divino, porque no meu instrumento, eu sou um dos músicos mais conhecidos no sul do país. E, enfim, para que vocês entendam, né, graças a Deus, com uma qualidade diferenciada, e o que me fez viajar muito, acompanhar cantores nacionais e internacionais. Vocês não me conhecem porque normalmente as pessoas conhecem o cantor, eu sou músico. Quem conhece músico é músico, né? Então viajei muito e tal, né? Viajei muito. Eu tive nesse meio tempo uma vida bem desregrada, né? Me envolvi com muita coisa, eu me envolvi com drogas, né? Eu fui viciado em cocaína, né? Eu era muito destemperado, um cara muito bravo, muito bravo mesmo. Eu não tinha tempero, eu não tinha equilíbrio, assim, né? Me olhava me atravessando, eu ficava realmente, né? A Grazi pegou uma parte disso, né? Uma boa parte. E aí comecei a me envolver cada vez mais nisso. E o interessante é o seguinte, que todo dia eu queria parar, referente à droga, né? Todo dia eu queria parar. Eu tocava e quando eu ia saindo, quando eu ia voltando para casa, eu sentia aquele desejo de parar. Por que eu fiz isso, né? Por que eu fiz tudo aquilo ali? Vinha uma depressão, sabe? Uma pós-depressão. Só que, ao mesmo tempo, quando eu estava voltando no outro dia, porque eu tocava todos os dias eu tinha trabalho. Eu estava voltando para lá, eu pensava assim, não, hoje eu não vou me envolver com isso. Tentava vencer com a minha força, com o meu intelecto. Eu digo, não, hoje eu não vou me envolver com isso. E não conseguia. Quando eu menos esperava, me lembro que uma banda muito famosa aí, que estava estourada ali naquele momento ali, eles tiveram um atrito ali, e o primeiro telefone a tocar para ser substituído foi o meu. E, claro, eu aceitei, né? A remuneração era boa e a banda é bem conhecida. E 15 minutos depois os caras me ligaram, né? Não, vamos deixar assim, porque a minha personalidade já tinha sido, já tinha estragado tudo aquilo que eu construí com a música, né? Os caras queriam tocar comigo, ao mesmo tempo, eu vou dizer aqui para vocês, é um testemunho, eu vou dividir com vocês, porque eu quero que vocês entendam bem, muitas vezes, como pessoas nos viram ou nos veem, né? Eu me lembro que eu cheguei num lugar assim, que eu estava com uma banda
conhecida também, e chegou um produtor musical que tinha trabalhado comigo já no meio. Era um evento, então iam tocar algumas bandas, e o cara entrou, e ele disse assim, quando ele me viu assim, ele falou no meio daquelas pessoas assim, nunca vou me esquecer dessa frase. Eu já estava começando uma mudança na minha vida, mas eu nunca vou me esquecer. E eu consegui enxergar como é que as pessoas me viam. O cara entrou assim no meio, ele chegou e disse assim, que é? Sandro Berneira é o melhor, mas é um câncer. Assim o cara falou. Assim, pessoal. Eu estou dividindo para vocês, dividindo isso com vocês, porque assim, aí eu pude enxergar como é que as pessoas me viam, porque eu não tinha noção. Eu não tinha noção como é que eu era. É muito vaidoso, muito soberbo, e uma vaidade ruim mesmo, porque uma vaidade controlada, eu acho que é, né? Salomão falou, disse que tudo é vaidade, então acho que todo mundo tem um pouquinho de vaidade, mas aquela vaidade que humilha as pessoas, que destrói as pessoas, essa é a que eu tinha, né, que tomava a minha vida mesmo, literalmente. E graças a Deus chegou um momento em que, me lembro que eu, no meio de tudo isso, conheci a Grazi. Eu sou chorão mesmo, né? Eu sei, pode falar. Eu conheci a Grazi e o Fabiano até viu algumas coisas. Eu era um cara, agora vocês vão ter horror de mim mesmo, né? Do que eu era, né? Eu era extremamente ignorante, né? Muito ignorante. E eu me lembro que o Fabiano, que é meu cunhado que está aqui hoje, viu muita coisa que ela passou, que eu proporcionei. Eu bebia muito, além de droga, eu bebia muito. E eu bebia, eu me transformava. Era um terror. E me lembro que uma das vezes a gente saiu de uma festa e eu perdi a cabeça e batia na Grazi. Batia nela. E hoje, quando eu falo assim, quem me conhece não consegue nem imaginar, né? Porque eu tenho uma vida, graças a Deus, eu posso glorificar a Deus hoje, que eu tenho uma vida transformada. Graças a Deus, não me mandem embora daqui. Escutem o que eu tenho para falar, que o final é bom. O final é bom. Obrigado. O final é muito bom. E aí eu me lembro que, nesse meio tempo, eu tinha uma vida descontrolada também, em questão de relacionamento. Eu era terrível. Eu, com certeza, eu era uma referência terrível em todos os sentidos. E eu me lembro que um dia eu cheguei na casa do meu pai, eu fui visitar ele, e junto tem algumas pessoas, alguns parentes deles, e estava um cara, um cristão, né, que tinha se convertido, que é um amigo meu de infância. E eu entrei assim, eu imagino que o cara deve ter pensado, bom, agora deu, né? O que eu vim fazer aqui? O cara deve ter pensado naquele momento. Só que ele estava falando do que Deus tinha curado ele tinha uma doença difícil, e Deus curou ele. Ele estava contando aquilo e falando que ele tinha, né, aceitado Jesus e tal. E eu entrei, só que o que me impactou foi o tom de voz que ele estava, que não era mais o mesmo. Eu entrei assim, eu senti uma paz que eu procurei minha vida toda, que eu tentava suprir com outras coisas. E aquele cara tinha aquela paz, e me impactou, sabe? Me impactou aquela paz dele, a forma que ele falava de Jesus, que Deus tinha feito na vida dele. Eu digo, meu Deus, esse negócio é que eu quero. Eu pensei na hora, assim, né? E quando eu entrei, assim, estava todo mundo rindo dele, todo mundo rindo da cara dele, rindo da fé dele. E ele saiu de cabeça baixa, assim, e ele deve ter pensado, né? Não, agora deu, né? Só que quando ele saiu, ele estava ali só para mim, pessoal. Naquela noite ele estava ali só para mim. E quando ele saiu, eu fui atrás. Eu digo, cara, o que é isso? O que aconteceu contigo? Me conta. Ele, não, eu aceitei Jesus na minha vida, ele mudou a minha vida, ele me curou daquela doença que eu tinha e tal, e hoje a minha vida é de Jesus.
E eu digo, tá, mas me conta direito sobre esse Jesus aí. Me conta essa história aí, porque eu quero saber. E o negócio é o seguinte, tem um retiro. Pessoal, Natal, aniversário de quem fosse, eu não abriria a mão jamais. A minha vida era música. O meu Deus era música. Era só o que eu via na minha frente. Eu era apaixonado por música. Apaixonado. Né? A minha vida só respirava música. E naquele dia ele disse assim, cara, tem um retiro. Tem um retiro e tal, nesse fim de semana. E eu gostaria muito que tu fosse. Eu digo, pá, mas eu estou com uma agenda cheia de show. E ele, bah, que pena se tu fosse. E eu saí dali, desmarquei todos os shows, né? E fui naquele retiro. Naquele retiro eu já fui. Eu falei com um amigo querido, que conheceu há pouco tempo aqui na entrada. Eu cheguei com o mesmo desejo dele, eu só queria uma coisa. Eu queria mudar. Eu não sabia nem o que precisava mudar, mas eu queria mudar. Eu queria uma mudança. Eu não sabia o que é que tinha que mudar, eu não me conhecia. Algumas coisas eu até conseguia enxergar, mas era muito limitado. A minha visão era muito limitada. Eu não conseguia me enxergar, eu não sabia o mal que eu fazia para mim. E eu me lembro que eu fui nesse retiro e ali eu ouvi falar do amor de Deus, né, do carinho dele, daquilo que ele fez naquela cruz, a forma que ele se entregou por mim, aquilo mexeu comigo, mexeu muito comigo. Eu saí dali, eu me lembro, quem é que já ouviu falar em lavagem cerebral aqui? Todo mundo, né? Eu me lembro que eu saí dali dizendo, né, os caras voltando do retiro dizendo assim para mim, tu vai te batizar? Eu digo, oh, cara, não fala nada para mim. Eu não quero esse negócio. Se eu decidir batizar, é eu que quero decidir. Né? E eu me lembro que na frente, eu decidi me batizar. Mas é interessante que Deus fala com a gente. Eu me lembro que na frente dessa igreja onde eu fui me batizar, onde eu aceitei, eles não sabiam o que eu ia aceitar, antes de me batizar, Deus colocou algo no meu coração. Primeiro acerto da minha vida, olha só. Eu liguei para a Grazi e disse assim, o negócio é o seguinte, ela estava lá em Florianópolis, o negócio é o seguinte, eu estou na frente de uma igreja agora, eu aceitei Jesus, eu não sabia muito bem o que era, só sabia que eu estava fazendo a coisa certa. A gente não tem tanta explicação, a gente só sabe que é certo, a convicção vem, né? O Espírito Santo, ele vem e realmente nos dá a convicção do que a gente deve fazer. Eu não sei muito, né? Eu não tenho que te dar muita explicação, mas eu quero acertar, eu quero casar, eu quero ter filho, né? E eu quero que tu venha conhecer comigo. Eu quero que tu venha conhecer comigo. No nosso linguajar, tu está dentro? É? Ela disse assim, eu estou dentro, na hora. Ela nem sabia direito, eu acho também, que estava entrando. Ela era relacionada com outras religiões e tal, também. Mas ela aceitou. Né? E eu me lembro que a influência era muito forte. Isso é importante a gente entender também, né? Que a gente tinha uma influência muito forte daquilo tudo que eu vivia, e eu queria ter uma mudança imediata, e as coisas não funcionam assim. Algumas coisas Deus permitiu acertar, teoricamente, naquele momento, e outras viriam com tempo. E no meu caso, como era muita sujeira, demorou um tempo. Né? Demorou um tempo. Mas eu me lembro que eu levei a Grazi a Jesus, e Deus foi tão bom comigo que ela se firmou e eu automaticamente saí do meio onde eu estava tocando, né? Eu larguei tudo, né? E me fechei. Só que começou a faltar dinheiro, né? Me fechei, mas eu consegui naquele momento ali. Importante a gente fechar algumas portas, tomar a decisão literalmente e fechar algumas portas que vão nos levar a determinados erros
em que Deus vai te mostrar, Deus mostra para a gente o que Ele quer para agora, o que Ele quer fechar agora, né? E eu fechei aquelas portas ali, passei trabalho em outros momentos, em outras questões, mas eu me lembro que eu voltei a tocar, não, eu vou procurar um lugar mais tranquilo agora, né? E realmente, uma coisa eu vou dizer para vocês, e eu sei que eu estou com muitas pessoas que conhecem o Evangelho, que vivem o Evangelho, outras que estão chegando agora, né? Depois que tu conheces Jesus, nunca mais a tua vida vai ser a mesma. Nunca mais. Seja tu novinho na fé, com um dia de fé, com um dia, ou, sei lá, 10, 11, 20, 30 anos de evangelho, eu tenho certeza disso. Eu me lembro que o pecado se apresentava e com certeza o Espírito Santo já me mostrava, não vai, não é certo. Não é certo. Mas às vezes, porque eu não tinha ainda um relacionamento mais próximo de Deus, com a palavra, com o Evangelho, eu não tinha, talvez, né, enfim, eu me permitia me arriscar. Mas, quando Deus está no negócio, nunca mais vai ser a mesma coisa. Tu não sente mais paz, aquilo ali não está legal. Tu te arrepende antes de contemplar o pecado. Ali já está, o Espírito Santo, ele se entristece dentro de ti. O Espírito de Deus que está dentro de ti, ele fica triste. Quando tu dá aquela atenção, é algo maravilhoso, é algo bom demais. Bom demais. Quase que, enfim. Aí eu comecei a negar o pecado, comecei a conseguir vencer esse pecado, a Grazi brigando, orando por mim. Eu me lembro que ela dizia assim, tu vai largar a música. Eu ficava louco, eu digo, nunca vou largar a música. Só que não era isso, ela não sabia se expressar também. Era noite, não era música, era noite. A música está comigo ainda, eu toco, né? Toco, canto. Depois eu vou cantar uma música para vocês, compartilhar com vocês, a gente vai se alegrar junto. Mas era a noite, era aquilo que eu vivia, sabe? Que para mim não era legal. Eu conheço muita gente boa, muitos cristãos que trabalham com cantores famosos e tal, e que tem uma vida bacana com Deus. Eu não estou condenando de forma alguma, porque a gente trabalha, eu sou diretor de uma grande empresa, é a maior empresa do sul do país hoje, né, do ramo imobiliário, e é óbvio que as dificuldades vêm, elas vão vir em qualquer lugar, não é isso, né? O equilíbrio a gente vai buscar em Deus mesmo, é ali que a gente vai vencer as nossas lutas. Mas não era, tinha algo chamado para mim ali, né? Ela orando, até que chegou um determinado tempo em que eu tomei uma decisão. Começou a gerar, e aí não é por força, né? Deus vem e vai convencendo devagarinho, vai convencendo através da oração da minha esposa, da minha mãe que orava, me lembro, com certeza que orava. E aí aquilo começou a mexer comigo, e eu tomei uma decisão real, por Deus. Em determinado momento da minha vida, antes de firmar com Deus, eu errei com a minha esposa. E quando eu errei, eu tentei fugir de tudo que é jeito, mas quando eu errei, eu disse para Deus e disse para ela, eu quero uma chance só uma de acertar. Falei para Deus, chorando, me lembro. E falei para ela também, uma chance. E Deus me deu essa chance. Deus me deu essa chance. Aí começou uma vida nova. Deus começou a mudar, modificar a minha história. Eu comecei a entender mais sobre família, minha posição dentro de casa. E aí eu queria muito ter filhos. O Lucas, que está aqui, o mais velho, que eu digo que é meu filho, é meu enteado. Eu conheci ele com 3 anos de idade. Ele viu muita coisa ruim, mas hoje ele é cristão, ele é de Jesus.
Ou seja, o testemunho, Deus mudou, né? Senão ele não, com certeza não ia querer saber. E a gente orava muito, eu queria, né? Eu queria ter um filho. E eu me lembro que eu orei, eu vi um testemunho, e a gente tentava muito, né? Muito, anos tentando e tal, e eu me lembro que eu vi um testemunho onde um homem orou com a esposa, colocou a mão aqui assim e orou. Acho que é importante isso também. E a esposa ficou grávida, foi num programa de televisão que eu vi isso. E eu digo, peguei aquele negócio, eu digo, eu também quero isso. E eu fiz o mesmo. Me lembro que eu ainda estava trabalhando no show business, viajando, a banda que eu trabalhava viajava muito. E eu falei para a Graça, eu digo, vai, amanhã eu vou estar viajando e eu quero que tu vá no hospital fazer o exame. E ela, amém, amor. Não, tá, sempre dava errado, né? Eu digo, amor, vai, porque eu creio que Deus, tu está grávida, eu tenho certeza, tu está grávida. E ela, tá bem, amém, né? Ela fala, sabe como é que é, né? Bom. E me lembro que eu liguei de lá, e aí foi, e ela, tô chegando. Daqui a pouco eu liguei de novo, e ela, eu tô na porta esperando. E eu sei que ela ligou para mim chorando, nunca vou me esquecer da cena. Só que antes disso eu cheguei para os caras da banda e disse, olha só, vocês vão ver o Deus que eu sirvo agora. Vocês vão ver que ele é... Eu tinha uma convicção tão grande que Deus tinha feito ali naquela hora, e ele me honrou, né? Porque ele é fiel. Ele é fiel. Quando ele colocar a convicção no teu coração, pode crer que é real o negócio, ele não volta atrás. E aí veio a vitória, né? Vem a vitória. Depois vem o Davi, aí Deus, né? Deus abençoa literalmente, né? Abençoa literalmente. Vem mais o Davi e agora a Emanuele, né? Emanuele. Eu tenho quatro filhos, né? O Lucas, a Vitória, o Davi e a Emanuele. E aí chegou um determinado momento em que eu senti de parar mesmo. Eu parei. E o interessante é que eu não tinha o que fazer, eu não sabia o que fazer. Eu digo, vou fazer o quê? Eu sou músico, sei tocar. E eu perguntava para Deus, eu digo, poxa Deus, o que eu vou fazer? O desejo de parar está aqui, mas o que eu vou fazer? Não sei fazer nada. E eu só tinha uma palavra que me dizia assim, ó, confie em mim, confie em mim. Óbvio, eu tinha uma base bíblica. Deus disse, confie em mim. E eu me lembro que eu fiz um show de despedida num teatro, onde compareceram vários músicos. Foi, Fabiano? Não foi? O Lucas estava lá, a Graça estava lá, a Vivi estava lá. E foi muito legal. O show foi o lançamento de um CD gospel que eu fiz, que eu gravei. E ali eu me despedi do show business, né? E foi muito legal. E eu me lembro que eu fui dormir naquela noite sem ter nada. Eu não tinha nada. Eu não sabia o que ia acontecer. E naquela noite eu sonhei com meu sogro, o homem do celular. O homem do celular que veio aqui, né? Eu sonhei com ele dizendo assim, eu digo, eu preciso trabalhar. E ele disse assim, tu vai trabalhar naquela imobiliária. Tu vai trabalhar comigo. E eu acordei meio-dia, porque ele não ia muito comigo, né? Músico, né? E ainda cristão agora, né? E eu era novinho e tal, muito religioso, que eu era no início, né? E aí eu me lembro que eu acordei 11, horário de música, né? São 11h30 da manhã. Acordei 11h30 com a voz dele, falando na sala da minha casa. Eu digo, milagre, né? Nunca vem aqui. E eu fui lá, e eu digo assim, pô, vem cá, por que tu não abre alguma coisa aí para eu e a Grazi cuidar, trabalhar? Eu preciso trabalhar. E daí ele usou a frase, cara, aquela imobiliária lá é de vocês, vem trabalhar comigo. E eu me lembrei do sonho da noite, né? E na hora eu disse para ele, eu vou. E aí comecei a trabalhar
com ele lá, né? Não foi muito fácil nos primeiros meses. Me lembro que eu fiz um final de ano bacana assim de venda. Fui viajar lá para Floripa com meu cunhado, falando profissionalmente agora, e sempre orando e esperando em Deus para ver as coisas, sempre, estilo meu, não religioso, porque eu entendo que o evangelho é o seguinte: o evangelho, quando tu consegue tirar, na minha opinião, a religiosidade e colocar ele como algo prático na tua vida, entendeu? E isso vem com a fé, ele realmente funciona e muda a tua história. Ele muda a tua história, né? Eu sei que é importante a gente ler muitos livros e tal, mas nos lugares, às vezes, eu me reúno com os diretores, e aí, eu não, porque eu leio isso, porque eu leio isso. Não, onde é que tu tira as bases de trabalho, né? É a Bíblia. Claro que é importante, eu não estou dizendo que vocês não têm que ler outros livros, claro que tem que ler. Mas o livro que me deu um formato de trabalho, que me levou onde eu estou hoje, foi a Bíblia. É a Bíblia. A minha referência é a forma que Deus criou tudo, Jesus, entendeu? Ali eu aprendi sobre disciplina, sobre equilíbrio, né? Sobre ter paz, mas o que é ser líder, ser firme no momento que tem que ser. Alcancei ali alguns pontos que foram e são fundamental para o meu dia a dia, né? E aí eu me lembro que eu fui viajar e mostrei para o meu cunhado, que é dono de uma grande imobiliária em Floripa, quanto que eu tinha ganho, né? E ele, eu feliz da vida, e ele disse assim: pô, que legal, cara, mas o meu corretor mais fraco ganhou o que tu ganhou esse nesse ano. Eu digo: não é possível. Tá, agora tu me trouxe um problema, me dá a solução, então, né? Daí ele disse assim: olha só, tem um jovem, tá? Tem um jovem em Porto Alegre que está revolucionando o mercado imobiliário. Procura esse cara, procura essa imobiliária. E eu fui. Porque Deus, a gente tem que estar atento. Deus, ele fala através de pessoas. Quando tu está buscando alguma coisa, tu tem que estar atento. Sempre atento. E sempre, como é que eu vou saber se é de Deus? Eu conheço um pouquinho da palavra ou eu conheço muito? Se tu estiver atento, se tiver quebrantado, coração aberto, tu vai saber se está dentro do contexto ou não. Se tiver, pode ir. Sinal verde. Pode ir. Esse é o segredo do evangelho. Eu estou falando aqui para pessoas que têm bastante tempo, mas eu não tenho dúvida disso. A vida prática. E esse é o segredo do evangelho, né? Conhece um pouquinho, Deus vai permitir que cheguem, as tuas decisões vão estar compatíveis àquilo que tu conhece. Se tu conhece, é sempre importante conhecer mais, porque Deus vai ter mais liberdade na tua vida, e tu vai poder... Vocês estão vendo que eu estou tirando a religiosidade, mas é tão prático assim, é prático. O evangelho é prático. A gente só precisa conhecer. Tem que conhecer, se relacionar com ele. E aí eu me lembro que eu fui procurar essa empresa, e quando eu cheguei nessa empresa, eu cheguei, né, desacreditado. Eu digo: eu quero sustentar minha família e ganhar um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. E aí eu me lembro que a Grazi falou, né? Tu vai ser um gerente lá. Eu digo: nunca vou ser gerente, eu, né? Músico. Nunca pensei em trabalhar em outra coisa. Condição nenhuma, mas tá bom. Vamos lá. E aí eu me lembro que eu comecei a trabalhar o primeiro ano. No segundo ano eu cheguei a ser campeão de venda na empresa. E logo me tornei um trainee, comecei a ser treinado. Só que eu era o único corretor naquela loja que fechava os seus negócios. Eu fechava meus negócios. E era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu comecei a pegar gosto por aquilo ali, né? Eu fechava meus negócios. E o que aconteceu? Os gerentes começaram a largar para eu fechar os negócios dos corretores. E os corretores já não procuravam, mas os gerentes procuravam a mim. Porque dava certo, né? Ali eu já comecei a ver que realmente Deus já tinha, né, me dado graça para aquilo
Eu já tinha feito algo diferente na minha vida. E aí tive momentos difíceis, é óbvio, momentos de seca na venda, por causa da minha indisciplina. Eu ainda não tinha pego um formato de trabalho. Às vezes a gente sofre e acha que Deus não está abençoando. Não, não é isso, é que a gente não atentou ainda para as coisas reais. Eu me lembro que eu pensava assim, não, o meu tempo tem que ser da família, né? Eu sou um homem de Deus. É óbvio que o tempo da família é importantíssimo, mas eu vou falar isso o tempo todo no nosso testemunho: equilíbrio, a base de tudo. Equilíbrio é a base de tudo, né? Eu não tinha disciplina no meu trabalho, então muitas vezes eu tive um resultado frustrado por causa disso. Então comecei a ajustar algumas coisas. Quando eu menos espero, eu recebo uma ligação do meu diretor, Alex, no caso Alex, é isso que eu ia explicar para vocês, né? Alex, cara, a gente quer trabalhando conosco aqui na loja. Eu não quero falar nome de empresa, não estou aqui para falar isso. Estou tentando não até nem errar, eu não quero falar nome de empresa, o objetivo aqui é outro. E eu digo assim, o cara já me conhecia: vai lá, fala lá com o teu pastor. Ele já sabia que eu ia, né? Fala com a tua esposa, né? E me dá o resultado, urgente. A gente quer contar contigo. Eu digo, tá bom. Fui para casa, né? Coloquei diante de Deus aquilo ali, aquela oportunidade que eu queria, mas eu queria ver se realmente aquilo ali estava de acordo para a minha vida, para o meu futuro, né? Porque o dia de amanhã, literalmente, pertence a Deus. O dia de amanhã pertence a Deus. Então, eu entendi que o melhor caminho sempre é estar naquilo que Deus está direcionando. E aí eu disse o sim. Fui trabalhar numa loja lá na Zona Sul, uma loja difícil, uma loja nova, muito bonita, mas um mercado bem difícil, imóveis sem documentação, sem nada, então os negócios não saíam. Mas eu, naquela loja, lá naquele deserto, eu consegui mostrar que tinha potencial. Eles abriram uma porta, Deus abriu uma porta para mim, no Menino Deus, na loja do Menino Deus, e ali eu comecei a ter um destaque ali. Deus começou uma visão de trabalho muito legal, por causa do Evangelho, pessoal. Eu aprendi sobre liderança, e eu tinha um grupo muito na mão, e um clima maravilhoso, aonde eu não deixei entrar algumas coisas. Então, literalmente, os caras estavam comigo. E eles gostavam do ambiente, sentiam prazer de sair de casa para trabalhar naquele lugar e comigo. Porque o clima era gostoso. Era um ambiente de trabalho, sim, onde nós levávamos tudo muito a sério, mas, enfim, mas o clima era um clima de respeito, sabe? De respeito ao mesmo tempo, com direcionamento, equilíbrio. Acho que eu não fui um corretor melhor como corretor, porque eu não tive alguém me direcionando, explicando. É sempre importante eu saber por que quer que eu faça isso, né? Isso é muito importante, né? Eu entender por que eu estou fazendo aquilo ali, mas ter o direcionamento. E aí eu comecei a ser campeão de venda daquela loja. Eu sempre fui campeão, sempre fui número 1, desde que eu entrei no... Eu falo isso porque é Deus que fez. Não estou falando para me exaltar. Eu tenho muito para viver ainda, muita coisa para conquistar, mas ali Deus me colocou como número 1 sempre. E eu fui campeão de venda sempre daquela loja nas equipes. E eu me lembro que eu fui fazer uma cirurgia, né? E quando eu estou indo para a cirurgia, apareceu uma cadeira na Carlos Gomes, que era a loja principal, onde tudo se criou, desse jovem que eu falei para vocês, onde tudo aconteceu. Ali,
cara mais importante passou naquela cadeira e tudo mais. E eu indo para o hospital, mas eu digo assim, cara, o negócio é o seguinte, olha só, eu sou teu campeão de venda, eu sou teu número 1, eu quero aquela cadeira lá. E ele disse assim, cara, tua equipe está tocando bem, está trabalhando sozinho, tu não precisa muito esforço, fica quietinho aí, ganha teu dinheiro. Eu digo, não, eu quero aquela cadeira lá. Eu sou teu número 1, tu precisa me botar lá. E fui para o hospital. No outro dia ele me ligou. E disse, tá, não precisa voltar mais para Menino Deus. Vai para Carlos Gomes, né? Que era já um desejo meu. E eu me lembro que eu fui, chegando lá, eu encontrei a loja bem difícil, né? Quebrada, tudo desfeito, as equipes tudo machucadas, pessoas machucadas. E nos 3 primeiros meses, assim, foram muito complicados. Mas eu buscava a base sempre no Evangelho, buscava a base e força. Muitas vezes eu pensei em parar, mas daí vinha a Grazi com uma palavra, né, e dizia, não, eu estou contigo, Deus é conosco. Né? Me lembro que meu pastor muitas vezes me viu chorar. Eu me lembro que uma vez, pessoal, já na profissão, me lembro que uma vez, doeu muito, o cara da net foi lá tirar a net lá, e minha filha pequenininha, pai, o cara está levando meu desenho lá, né? Arrebentou comigo. Eu digo, Deus, muda a minha história. Muda a minha história, Deus. E aí eu me lembro que a gente foi fazer uma viagem, eu e a Grazi. A viagem não, a gente foi num sítiozinho pequenininho, de um amigo. E aí, quando a gente estava entrando, eu digo, poxa, ali pelos 55, 60 anos, a gente podia ter um sítiozinho desse, é gostoso, né? Tem só um campo de futebol, tudo muito bem feito, mas pequenininho, um campo de futebol, piscina, a casinha muito bem feita, né, com quiosque. Quando eu falei isso aí, na hora eu digo assim, eu nunca vou ter. O jeito que eu trabalho, eu nunca vou ter. Eu não tinha esse equilíbrio. E ali eu decidi realmente mudar ainda mais a minha postura, aonde eu me tornei um campeão de venda também na Carlos Gomes, aonde assim Deus começou a me fazer conhecido nesse meio. Os donos das big players, eu comecei a me relacionar, e aí tu começa a ter um acesso melhor, as pessoas começam a te respeitar mais, a te ouvir mais, porque sabe que tu tem um conhecimento do mercado, que tu é embasado, e as coisas começam a acontecer melhor, e tu vai fortalecendo a fé. E eu me tornei o número 1 daquela... É interessante que o presidente da empresa, ele sempre teve um respeito muito grande por mim, até mesmo quando eu não ia bem. E eu ficava pensando assim, o cara gosta tanto de mim, ele nem me conhece direito, né? Deus faz essas coisas. Estava preparando o coração dele lá. E aí, me lembro que chegou um momento em que eu tinha um desejo ardente de pegar aquela loja, eu queria ser diretor daquela loja, porque eu sabia que o meu formato de trabalho não ia trazer felicidade e êxito não só para a minha equipe, mas para todos que estavam ali. Todos. Eu queria que todos tivessem um êxito, não só a minha equipe ficar ganhando, né? E que não era por mim, mas sim pela forma que eu colocava o formato de trabalho, que tem sido um trabalho vencedor. E aí eu me lembro, isso aí fica a dica, você está passando pelo... Né, as coisas não estão bem claras ainda para ti, está passando por adversidade, fica firme, que se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir. Ele é fiel, Ele não volta atrás. Ele não volta atrás. Eu me lembro que, quando eu achei, e a loja já estava na expectativa que eu ia ser o diretor, entra outro careca. Entra outro careca no meu lugar. Eu digo, não é possível. Pensei em parar na hora. Eu digo, não, vou parar. Eu tenho outras propostas, recebendo propostas fortes. Não, faz o seguinte, eu abro uma loja do lado da tua casa, porque eu sei que tu gosta de fabricar. Aí vem de tudo. Aparece de tudo para ti. Se Deus diz que vai te dar alguma coisa, fica naquilo ali que Deus vai te dar. Ele vai te honrar. Ele é fiel.
E aí eu me lembro que eu sempre pensava em parar, e a Grazi é firme. E a Grazi dizia, não, Deus é fiel, fica firme, segura. Eu digo, pô, mas o cara é um baita de um nome aí, fica firme. Então vai te dar em outro lugar ali, não sei, alguma coisa Deus vai fazer. E eu sei que chegou a minha hora ali, não, graças a Deus, não, o cara pediu para sair, não houve nenhum tipo de problema, ele recebeu uma outra proposta e saiu, é assim que Deus faz. A gente não precisa passar por cima de ninguém, nem machucar ninguém, nem desejar o mal de alguém, mas Deus faz, né? E ali ele pediu para sair, e aí chegou a minha oportunidade. Como diretor. E aí eu gosto de contar, eu tenho minhas coletivas, que é quase um testemunho, Humberto. É quase um testemunho, porque eu coloco bastante dessas coisas, porque eu vejo pessoas assim, que às vezes chegam sem futuro na minha frente, que chegam na empresa sem um futuro definido, com uma expectativa e esperando um milagre de mudança de vida, que é mais ou menos o que aconteceu comigo, um milagre. Eu não tinha uma profissão a não ser a música, né? Eu não tinha muita expectativa. Com certeza, meu sogro disse assim, ele pensou assim na cabeça dele naquele momento ali, eu vou botar esse cara lá, né? Senão vai matar minha filha de fome, sei lá o que vai acontecer com a minha filha. Ele deve ter pensado assim. Hoje, graças a Deus, eu sou uma referência no mercado imobiliário, né? Deus tem feito isso na minha vida. Muitas vezes eu posso colaborar. O meu cunhado lá em Florianópolis, que foi bom para mim. Hoje a gente troca ideias, né, sobre o mercado imobiliário. Cada vez mais a gente vem ganhando o respeito, né, das pessoas nesse ramo, e é isso que Deus tem feito na minha vida. Eu quero aproveitar para cantar uma música para vocês, que tem... Só espero que eu cante, né, que eu não comece a chorar, já me conheço. Mas eu quero cantar e compartilhar isso com vocês, acho que é legal trocar essa... Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, que uma vida pra te obedecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou, e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Obrigado. Essa música tem tudo a ver comigo, porque não de uma forma religiosa, mas de uma forma verdadeira. Tudo que eu sou, mesmo quando eu não tinha o conhecimento, lembra das frigideiras lá? Deus já estava preparando. Deus já estava preparando tudo. Vendedor de frigideira, de serrote, sei lá do que. Bom, o cara vende serrote, frigideira, vai vender embora. Deus é bom. Deus é bom demais. A gente só precisa entender certas coisas, discernir. Só que é o seguinte, o fundamental de tudo foi naquele momento
em que eu recebi um convite. Eu perguntei e eu recebi um convite, uma resposta de um convite. Tu quer? Tem um retiro. Não vou convidar ninguém para o retiro aqui. Não é isso. Mas ali foi meu momento, onde eu pude dizer sim, porque em Romanos 10:10, diz que se tu confessares com a tua boca, com os teus lábios, crendo no teu coração que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu na cruz por ti, que tu entende isso, reconhecendo que Ele é Deus, que tudo já foi feito, que é através dele a salvação, uma mudança de vida. É Ele que pode te dar isso, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Foi ali que mudou. Lembra que eu falei que eu não tinha muito entendimento? Eu não tinha entendimento, mas algo já tinha acontecido. Naquele momento em que eu aceitei Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ali mudou a minha história. Ali mudou a minha história. Ali eu recebi família, ali eu entendi o que é uma família. Eu confesso para vocês que eu achei que a forma que eu fui criado, eu me dizia assim, Deus o livre, uma criança. Eu pensei que ia usar o termo, eu pensei que ia matar a pau meus filhos. Não. Diferente. Quando Deus entra, Ele te ensina como criar os filhos, como manter um casamento, como recuar, ser humilde, consertar o teu casamento, manter. Não é fácil. Não é fácil. Duas pessoas diferentes viverem juntos, no meu caso 6. Não é fácil. No meu caso, só Deus para administrar. Mas ali não tem erro. Jesus Cristo não tem erro. O Evangelho não tem erro. Lembra que eu falei que Ele era o meu condutor? Ele é o caminho do sucesso, da minha vitória e de muitos aqui dentro, tenho certeza. Não tenho dúvida disso. Ele é o antídoto. E Ele pode ser o antídoto da tua vitória profissional, da tua família, teu casamento, com os teus filhos. Ele pode curar. Eu tive um irmão meu desenganado. A médica não sabia que eu era irmão, ela saiu dizendo, está morto. Chorei muito. Minha família, depois que eu fui, me converti, aceitei Jesus na minha vida, todo mundo, Deus fez a obra completa, meus parentes e tal, e a gente entrou ali firme, e Deus curou ele. Apareceu ele com uma cicatriz, algo cicatrizado já. Vem cá, o teu filho fez uma cirurgia, nunca fez cirurgia, não, mas pois é, está aparecendo aqui, não tem explicação, deve ter sido alguma coisa nesse sentido. Deus curou ele, hoje ele canta comigo, louva Jesus. Eu só toco, tá? Eu cantei aqui, não é o meu forte, né? O forte dele, meu instrumento é outro, mas ele canta melhor, bem melhor que eu. E Deus fez e faz tudo isso. Então, eu queria convidar, né, meus amigos, vou chamar de amigos que estão presentes aqui, que ainda não tiveram a oportunidade de fazer o que eu fiz, a oportunidade que eu tive, de declarar com a minha boca, né, ou declarar com a sua boca, Jesus Cristo. Declarar que Ele é um Deus vivo e que tu reconhece isso. Eu queria convidar, né, aquele que não fez essa oração ainda, de confessar com a sua boca, crendo no coração. Nessa noite tão preciosa, eu gostaria de convidar que todos ficassem de pé, de que todos fechassem os olhos, tá? E declarasse isso comigo, juntos. Tá? Senhor Deus, nós nos humilhamos nessa noite, na Tua presença,
E diante da tua palavra, nós queremos declarar com os nossos lábios, crendo no nosso coração, que tu és Jesus, o Filho de Deus. E eu quero reconhecer de todo o meu coração que eu sou teu filho. Eu quero viver uma vida contigo. Eu tenho todo o interesse em saber mais de ti. Eu desejo, nessa noite, ser conduzido por ti. Muda a minha história. Me mostra mais do teu amor. Muda a minha vida, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer essa oportunidade maravilhosa. A gente chega aqui muitas vezes para abençoar a vida de um, de outro, de todos, e a gente é muito abençoado. Essa noite quem foi abençoado fui eu. Muito obrigado pela oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida de cada um aqui. E agradeço. É isso, Humberto, obrigado. Mestre, eu preciso de um milagre.